Sabe aquele funcionário rebelde que se recusa a acatar as ordens da empresa ou as ordens dadas pelo superior hierárquico? Pois é, esse tipo de comportamento pode ocasionar a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Meu nome é Karina, eu sou advogada, eu sou especialista em Direito do Trabalho e em Processo do Trabalho e no vídeo de hoje eu vou explicar a diferença entre indisciplina e insubordinação e dar exemplos de atitudes que podem ser enquadradas nesse tipo de falta ensejadora da dispensa por justa causa, prevista na linha H do artigo 482 da CLT. A indisciplina está relacionada ao descumprimento de regras gerais, normalmente estabelecidas no Código de Ética ou no regulamento interno da empresa. Por exemplo, é comum que algumas empresas estipulem no regulamento interno a obrigatoriedade do uso de uniforme, a forma adequada de abordar ou realizar o atendimento de um cliente, a obrigação quanto ao uso do equipamento de proteção individual, os cuidados no manuseio de equipamentos e máquinas, enfim, são as leis daquela empresa. O empregado que, por exemplo, se recusa a utilizar o uniforme da empresa ou o equipamento de proteção individual, mesmo isso estando previsto no regulamento interno da empresa, é um empregado indisciplinado. É por isso que é tão importante que a empresa tenha um regulamento interno, porque é ele que dá as diretrizes do que pode ou não ser feito na empresa. Embora existam aquelas regras de conhecimento geral de todos os empregados que eles vão aprendendo quase que de forma instintiva, quando a empresa tem isso por escrito, fica muito mais fácil de identificar e punir a falta cometida. Em resumo, a indisciplina está atrelada à recusa injustificada de obedecer às regras gerais da empresa. Já a insubordinação está atrelada ao descumprimento de um comando específico de um superior hierárquico. Por exemplo, imagina que um supervisor de um empregado pede para que ele elabore um relatório ou ele faça o atendimento de algum cliente, e esse empregado simplesmente se recusa a fazer isso. Não, eu não vou fazer esse relatório, eu não vou atender esse cliente. Essa atitude de se recusar a realizar tarefas específicas solicitadas por um superior hierárquico é um ato de insubordinação. Mas, muita atenção, não se caracteriza como insubordinação a recusa do empregado de executar ordens por seu superior hierárquico quando forem atos manifestamente ilegais ou abusivos. Por exemplo, suponhamos que o supervisor do empregado peça para que ele falsifique um documento, seja um documento público ou particular. É evidente que o empregado não está obrigado a fazer isso. Afinal, falsificar um documento é crime. Portanto, o empregado que se recusa a fazer isso está agindo corretamente. Outro exemplo, imagina que o empregado foi contratado para trabalhar como técnico de TI, mas seu superior hierárquico pede para que ele saia do seu posto de trabalho para ir comprar remédio para levar para a mãe dele. Ou, sei lá, pede para que ele vá para o supermercado fazer as compras do mês da casa dele. É evidente que se o empregado se recusar a fazer isso, ele não está sendo insubordinado, até porque esses pedidos são manifestamente abusivos. Isso não faz parte do trabalho dele. Por óbvio, ele pode se recusar a fazer isso. Outro detalhe importante de destacar é que a indisciplina e a insubordinação podem ocorrer de forma simultânea ou sucessiva. Por exemplo, se existe um regulamento interno estipulando que é proibido fumar nas dependências da empresa, se o empregado mesmo assim acende o cigarro e fuma nas dependências da empresa, ele está sendo indisciplinado. Quando o superior hierárquico avista esse empregado fumando na empresa e pede para que ele apague o cigarro e o empregado se recusa, além de indisciplinado por estar descumprindo uma ordem geral da empresa, ele também está sendo insubordinado por não acatar o pedido feito por seu superior hierárquico. Assim como qualquer outra falta ensejadora da dispensa por justa causa, a empresa não está obrigada a observar a gradação das penalidades. Ou seja, não é obrigada a primeiro dar uma advertência, depois uma suspensão, para só depois aplicar a justa causa. Entretanto, sempre deve ser observada a proporcionalidade na aplicação de uma sanção com o ato praticado. Por exemplo, seria razoável dispensar por justa causa um empregado que em um único dia chegou sem uniforme na empresa, mesmo havendo estipulação contra a obrigatoriedade do uso no regulamento interno? É evidente que não. O mais adequado seria primeiro aplicar uma advertência verbal. Fulano, está previsto no regulamento interno que não pode vir sem uniforme. Fique atento e, por favor, não faça mais isso.
Se no dia seguinte o fulano chega sem uniforme de novo, aí a gente já pode pensar na advertência por escrito. No outro dia, novamente, mesmo depois da advertência por escrito, o fulano chega sem uniforme, sem nenhuma justificativa plausível, só porque ele gosta de provocar mesmo. Nesse caso, a gente já pode pensar na aplicação de uma outra advertência escrita ou de uma suspensão. Se mesmo assim esse empregado não se toca e continua indo trabalhar sem uniforme, aí sim a demissão por justa causa seria proporcional ao ato praticado, pois se mesmo depois da advertência verbal, por escrito, suspensão, ele continua agindo dessa forma, é evidente que ele está agindo com indisciplina e insubordinação. Agora, se estivermos falando de um ato de insubordinação muito grave, ao ponto de gerar consequências drásticas para a empresa, não é necessário observar essa gradação das penalidades. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa chegue no hospital prestes a morrer e a única forma de ela sobreviver é se ela for entubada imediatamente. Nesse hospital existe um único médico capacitado para realizar esse tipo de procedimento. Quando esse médico se aproxima da pessoa para examiná-la, ele percebe que ela é sua inimiga mortal e simplesmente se recusa por pura birra a prestar atendimento médico a ela, mesmo depois de seu superior hierárquico ordenar que ele fizesse isso. Por conta disso, essa pessoa vem a óbito. Olha a gravidade desse ato de insubordinação se comparado com a recusa de utilizar um uniforme do exemplo anterior. É evidente que nesse segundo caso, o hospital não vai precisar observar a gradação das penalidades, podendo dispensar esse médico empregado por justa causa imediatamente. Agora, vamos supor que o motivo dele não ter realizado essa intubação dessa pessoa não foi pelo fato dela ser sua inimiga mortal, mas sim porque ele não tinha o material ou o suporte necessário para realizar esse procedimento. Nessa situação, é claro que não há motivos para que esse empregado seja mandado embora por justa causa. Eu utilizei esse exemplo um pouco mais radical para ficar mais claro, mas é indispensável que antes de demitir um empregado por justa causa, independentemente do motivo, a empresa consulte o departamento jurídico para analisar o caso concreto e para produzir provas de que a falta de fato foi cometida. Caso contrário, o empregado pode conseguir reverter essa justa causa na justiça. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido ajudar com as informações que eu trouxe aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para as notificações, porque isso me ajuda muito. Muito obrigada por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.